Essa criança foi morta de uma forma tão cruel que chocou o Brasil no ano de 2008. Conheça agora o caso Isabella Nardoni. Isabella de Oliveira Nardoni nasceu em São Paulo no dia 18 de abril de 2002. Ela era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e Alexandre Alves Nardoni. Ana Carolina engravidou de Isabella aos 17 anos e a notícia não foi bem recebida por Alexandre, que na época tentava ingressar na faculdade de Direito. Quando Isabella tinha apenas 11 meses, seus pais acabaram se separando. Na época de sua morte, Isabella morava com seu pai Alexandre Nardoni, com a madrasta Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá e seus dois irmãos, um de 11 meses e outro de 3 anos. No dia 29 de março de 2008, Isabella Nardoni foi encontrada morta depois de ter sido jogada de uma altura de 6 andares, no jardim do edifício London, um prédio residencial localizado na zona norte de São Paulo. Inicialmente, o pai de Isabella afirmou que o prédio onde moravam foi assaltado e que um dos bandidos jogou a menina. Segundo ele teria deixado a esposa e os 2 filhos do casal no carro e subido para colocar Isabella na cama, já que ela estava dormindo. Ele teria descido novamente para ajudar a esposa a carregar as 2 crianças e, ao voltar ao apartamento, teria visto a tela de proteção cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. De acordo com seu depoimento, entre o momento em que colocou a filha na cama e sua volta ao quarto, teriam se passado cerca de 19 minutos. No entanto, as investigações constataram que a tela de proteção da janela do apartamento foi cortada para que a menina fosse jogada e havia marcas de sangue no quarto da criança. A polícia descartou a possibilidade de acidente na morte de Isabella e um delegado titular afirmou que a presença de sangue no quarto e um buraco na tela de proteção da janela reforçavam as suspeitas de homicídio. Os vizinhos relataram que as brigas entre Alexandre e Ana na presença de Isabella eram constantes nos fins de semana, apesar de o tio da menina afirmar que os pais tinham uma excelente relação. No dia seguinte ao crime, Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabella, saiu do distrito policial na companhia do namorado, após prestar depoimentos. Após o depoimento dela, o delegado titular disse que solicitaria uma nova perícia no carro e no apartamento do pai da menina, afirmando que no dia dos fatos, o perito com pressa, muita gente em cima, pode ter passado alguma coisa despercebida. Perto de completar 30 dias desde a morte de Isabella, o promotor designado para o caso afirmou que as provas indicavam claramente que a cena do crime havia sido adulterada. Ele explicou que tentaram remover as manchas de sangue e até conseguiram remover algumas, mas os equipamentos de perícia modernos captaram a alteração. De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre Nardoni, acusado de matar sua filha, teria dito aos policiais militares que a porta do apartamento estava arrombada e que ele teria visto uma pessoa fugindo após a tragédia. Entretanto, durante seu depoimento, ele afirmou que a porta estava trancada e não mencionou a existência de outra pessoa. A averiguação dos peritos confirmou que não havia sinais de arrombamento no apartamento, nem evidências de furto. Os muros do condomínio onde ocorreu o crime eram baixos de fácil acesso. Na época, havia apenas um prédio em construção e um terreno baldio nos arredores. No entanto, a hipótese de que o invasor poderia ser até mesmo um próprio morador do prédio não foi investigada. O pedreiro Gabriel Santos Neto, que trabalhava na obra vizinha ao prédio onde ocorreu o crime, disse inicialmente a um repórter que a construção teria sido arrombada na mesma noite. Posteriormente, ele desmentiu esse fato e não pôde mais ser encontrado para testemunhar no julgamento. O repórter, a quem Gabriel havia afirmado isso, foi chamado para testemunhar em seu lugar. Fernando Neves, tenente-comandante da Força Tática da área, liderou as buscas pelo suposto ladrão e dias depois detalhou a operação dizendo que
Foi feita uma varredura minuciosa nos mínimos detalhes. Foi feito um cerco no quarteirão. Nós travamos os elevadores. Ninguém entrou, ninguém saiu e varremos todo o prédio. No entanto, alguns meses depois, o tenente cometeu suicídio durante uma busca e apreensão em seu apartamento, já que estava sendo investigado por pedofilia. Interceptações telefônicas autorizadas pela justiça descobriram que ele tentava marcar um encontro com uma menina de 5 anos, a mesma idade de Isabela. Os registros oficiais do caso mostram que já havia policiais na área antes do tenente chegar e que ele estava em outro local em serviço quando recebeu a ocorrência via rádio. Algumas fontes afirmam que o tenente teria sido o primeiro a chegar, mesmo sem ter sido o chamado. Na noite do crime, a primeira pessoa a ver a criança no gramado foi o porteiro do prédio. De acordo com seu relato, ele ouviu um forte barulho e, ao olhar pela janela, viu que a menina estava no chão. O morador do primeiro andar também ouviu o barulho e viu Isabela da sacada. Este morador foi o primeiro a chamar o resgate, que levou cerca de 13 minutos para chegar ao local. Durante a reconstituição do crime, ele relatou que Alexandre, pai de Isabela, ficou de joelhos ao lado da menina e encostou o ouvido no coração dela. O morador ainda teria dito para Alexandre não tocar na menina para não prejudicar seu estado. Os paramédicos tentaram reanimar Isabela por 34 minutos, mas ela não resistiu. A perícia constatou que a menina foi lançada pelos pulsos e que a marca de suas mãos ficou abaixo da janela do quarto dos irmãos, onde ela dormia na noite do crime. Segundo o promotor do caso, Isabela teria sido delicadamente derrubada do 6º andar, e isso refuta a versão apresentada pelo casal. Se fosse um monstro, como dizem os indícios, certamente não se preocuparia e arremessaria a menina de qualquer lugar e de qualquer jeito. Ela foi jogada do quarto dos irmãos, cuidadosamente introduzida no buraco da rede de proteção e delicadamente teve as mãos soltas. Ainda segundo ele, se Isabela tivesse sido arremessada da janela de seu quarto, ela teria sofrido danos físicos ainda maiores por conta do piso de granito, ao contrário do gramado abaixo da janela do quarto dos 2 irmãos. A partir das pistas e dos depoimentos, os investigadores reconstruíram o que teria acontecido naquela noite. No final, determinou-se que entre o desligamento do motor do carro e a queda da menina, 12 minutos se passaram, sendo que a versão dada por Alexandre somavam 19 minutos, um período pouco provável. Segundo os policiais, a ferida na testa de Isabela foi causada por Ana Carolina, ainda dentro do carro. Ao chegar no prédio, Alexandre levou a menina até o apartamento, acompanhado da esposa e dos 2 filhos ainda dormindo, e atirou Isabela no chão. A menina tentou se proteger da queda e fraturou o braço. Ela ficou alguns minutos acordada e encostada no sofá, até que Ana Carolina agarrou Isabela mais uma vez e a asfixiou. Enquanto isso, Alexandre foi até a janela do quarto dos filhos e cortou a rede de proteção com uma tesoura. Ele então ergueu a filha já desacordada e atirou seu corpo pela janela, soltando uma mão de cada vez. Essa reconstrução dos fatos mostra que, de uma certa forma, o assassinato de Isabela havia sido premeditado por seu pai Alexandre e sua madrasta. O Tribunal do Júri de São Paulo aceitou o pedido de prisão provisória do casal, por um período de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Após o depoimento da mãe da menina, a perícia inicial revelou que a causa-mortes da garota foi parada cardiorrespiratória, com evidências claras de asfixia ou sufocamento. Vestígios de sangue foram encontrados no apartamento do casal, incluindo no lençol da cama, onde Alexandre disse ter colocado Isabelle adormecida. O pai e a madrasta foram considerados os principais suspeitos da morte. Após negociações com seus advogados, o casal se entregou à polícia e mais tarde foram concedidos habeas corpus e ordenada sua soltura. Porém, em 29 de maio de 2008, o casal teve a prisão preventiva decretada pelo juiz. Eles se entregaram à polícia antes da hora estabelecida para a prisão ser efetuada.
Alexandre foi encaminhado para um distrito policial da Zona Norte e Ana Carolina para outro na Zona Sul de São Paulo. No entanto, devido a ameaças de rebelião na penitenciária feminina, onde estava inicialmente, Ana Carolina foi transferida para outra, a 138 quilômetros da capital. Em 2009, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidiu que o casal Nardoni seria levado a júri popular, que ocorreu em março de 2010, 2 anos após a morte de Isabela. Após 5 dias de julgamento, o júri considerou o casal culpado por homicídio triplamente qualificado e fraude processual, e eles foram condenados a 31 anos e 28 anos, em regime fechado. A defesa recorreu, mas o juiz negou o pedido de recurso para um novo julgamento por júri popular e a anulação da condenação. Ana conseguiu a progressão para o regime semiaberto em julho de 2017 e Alexandre em abril de 2019, tendo ambos direito a trabalhar fora da prisão e a saídas temporárias durante o ano. Mas, após ser flagrada numa videoconferência com os filhos dentro da penitenciária, Ana perdeu em 23 de junho de 2020 o direito ao regime semiaberto. Este assassinato brutal de uma criança tão inocente chocou o Brasil em 2008 e até os dias de hoje ficou marcado em nossa memória. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe, assim você ajuda o canal a crescer, a ter mais relevância e a atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!